Fala galera, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula da neurogênese? Hoje daremos continuidade ao estudo do sistema nervoso, porém hoje veremos a nossa querida medula espinhal. Lembrando, a medula espinhal que é um dos componentes que formam o nosso querido sistema nervoso central. Sem mais delongas, solta a vinheta! Muito bem, galera! Então hoje veremos a nossa querida medula espinhal. Vocês lembram? O sistema nervoso pode ser dividido anatomicamente em sistema nervoso central e também no sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, que é a parte do sistema nervoso que se localiza no centro do corpo. E o sistema nervoso central pode ser dividido no encéfalo, que esse eu tenho certeza que vocês já estão craques, porque nós já vimos. E se você ainda não viu a aula sobre o encéfalo, olha a sugestão aparecendo ali em cima. E também pode ser dividido na nossa querida medula espinhal. Ou seja, galera, então hoje nós veremos a nossa querida medula espinal. Eu já faço logo uma perguntinha a vocês. Espinal ou espinhal? Tanto faz, galera. É apenas uma questão de nomenclatura. Fica tranquilo, as duas estão certas. A medula espinhal é um tubo cilíndrico formado por um complexo feixe de fibras nervosas e ela se estende desde a base do crânio. Vocês lembram alguma das estruturas encefálicas? Vocês lembram uma estrutura que fica na região do tronco encefálico, o nosso querido bulbo? Abaixo do bulbo dá origem à nossa medula espinhal, mais precisamente no forame magno. E ela se estende até a região lombosacral, aproximadamente na altura da segunda vértebra lombar. E a medula espinhal passa por dentro da coluna vertebral, mais precisamente por dentro do canal vertebral. E ela tem como função estabelecer a comunicação entre o corpo e o sistema nervoso, ou seja, transmitir informações para o sistema nervoso e também a partir do sistema nervoso. Ela também tem relação com ações musculares e também atos reflexos. Anota essa daí, essa é importante. E galera, a medula espinhal não apresenta um calibre uniforme, pois em duas regiões nós temos dilatações, que são conhecidas como intumescências. Isso mesmo, intumescências. Vamos com calma. As intumescências medulares podem ser divididas em duas, como nós vimos. Nós temos a intumescência cervical, que dará origem ao plexo braquial, que nada mais é do que um conjunto de nervos que irão inervar os membros superiores. E também temos a intumescência lombar ou lombosacra. Esta, por sua vez, dará origem ao plexo lombosacral. Este inervará os membros inferiores. A formação destas intumescências se deve à maior quantidade de neurônios, ou seja, de fibras nervosas, que entram e saem por estas áreas. E, ao final da medula espinhal, parte um conjunto de raízes nervosas, que é denominado de cauda equina. E galera, se nós fizermos um corte transversal na nossa querida medula espinhal, nós temos mais ou menos esta visão. E nós possuímos algumas regiões e estruturas específicas. Separamos para vocês as principais. Dá uma olhadinha nesse esquema. Muito bem, galera. Então olha aí a imagem do corte transversal da nossa querida medula espinhal. É como se nós estivéssemos olhando de cima. Galera, vocês conseguem perceber que nós temos uma região mais interna e também uma região mais externa. Qual que é a diferença?
que esta região mais interna tem formato de borboleta ou da letra H. Isso mesmo, por isso ela é denominada de H medular. E galera, o H medular ele é formado por substância cinzenta. Vocês lembram da aula sobre o encéfalo? A substância cinzenta é formada pelos corpos dos neurônios. Já esta região que está em volta do H medular, ela tem uma coloração mais esbranquiçada e por isso nós encontramos nesta região mais externa a substância branca. Lembrando, a substância branca ela é formada pelos axônios dos neurônios. Ou seja, galera, a região mais interna, que é o H medular, ele possui a substância cinzenta, os corpos dos neurônios. E já a região que está em volta do H medular, a região externa, abriga a substância branca, os axônios dos neurônios. Ah, galera, e lembrando, quando nós estudamos o encéfalo, muita atenção para não confundir. No encéfalo, a substância cinzenta se localiza na região mais externa e a substância branca na região interna, o oposto da nossa querida medula espinhal. E o nosso querido H medular pode ser dividido, mas eu tenho certeza que essa vocês nunca mais vão esquecer. Sabe por quê? Que rufem os tambores! O nosso querido H medular pode ser dividido em 2 cornos. Isso mesmo, Iaguinho, em 2 cornos. Não, Iaguinho, não é esse. Galera, é muito simples. Na parte posterior, nós encontramos o corno posterior. Já na região anterior, duvido vocês adivinharem essa. Isso mesmo, nós encontramos o corno anterior. Deixei nas cores para vocês não se confundirem. Galera, qual que é a grande diferença? Que no corno posterior, ele é sensitivo, ou seja, ele recebe informações sensoriais. Já no corno anterior, nós temos as respostas motoras. Isso mesmo, ele envia as respostas motoras. Ou seja, galera, então, da periferia do corpo partem as informações sensoriais que irão chegar ao corno posterior. E elas passam por aqui, ó, corzinha azul, e encontram a raiz dorsal, onde nós encontramos ali gânglios que contêm corpos de neurônios. Já do nosso querido corno anterior, emergem feixes de axônios, de neurônios motores, cujos corpos celulares estão localizados na substância cinzenta, ou seja, lá no H medular. E eles saem, ou seja, eles irão para a periferia agora, levando essa informação motora e passam pela nossa querida raiz ventral. E galera, em algumas regiões da medula, como por exemplo na região torácica, nós encontramos também os cornos laterais. Esses cornos estão relacionados com o nosso querido sistema nervoso autônomo. Um exemplo para vocês captarem esta mensagem, sabe aquele seu amigo, aquele amigo bem chato que sempre passa e dá um beliscão no seu braço? Isso mesmo. O que acontece? Ele belisca a sua pele. Esta informação viaja via sensorial, chegando ao corno posterior, que é sensitivo. Esta mensagem será interpretada pelos corpos de neurônios que se localizam no H medular e a resposta motora será enviada via corno anterior, ou seja, para a musculatura estriada esquelética, para você tirar o seu braço ou fazer alguma outra coisa, não é mesmo? E essas são algumas das estruturas e regiões da nossa querida medula espinhal. Ela é bem complexa, mas aos poucos nós vamos decifrando. Pronto! Agora com certeza você já está por dentro de algumas das estruturas da nossa querida medula espinhal. Mas para nós finalizarmos, lembram uma das funções da medula espinhal? Lembram dos reflexos? Pois bem, galera, então os atos ou arcos reflexos são reações tão rápidas que as mensagens só chegam ao nosso querido cérebro após terem acontecido. Ou seja, são atos involuntários que nós só tomamos consciência do que nós fizemos após eles terem acontecido. Ou seja, a resposta é uma resposta medular. Dá uma olhadinha nesse exemplo que você nunca mais vai esquecer.
bem, galera. Então o que aconteceu ali com aquele chefe profissional? O que ocorreu foi que, ao tocar numa superfície quente, os receptores contidos na pele informaram quente. E opa, o quente pode gerar lesão tecidual e o nosso corpinho não quer se machucar, não é mesmo? Então uma mensagem sensorial foi mandada até onde? Isso mesmo, até o corno posterior, que é sensitivo. Sendo assim, uma resposta motora partiu através agora do corno anterior por uma via motora que inerva a musculatura, no caso, para a parte da musculatura do braço e antebraço, fazendo assim uma contração e retirando o braço, ou seja, nada mais do que um mecanismo de defesa. E esqueci de falar, só depois que você se queimou é que você vai perceber aquilo que você fez, ou seja, você respondeu involuntariamente, para só depois ter consciência. Nós temos diferentes níveis de reflexos, mas esse é um esqueminha clássico, só para que a gente comece a entender este processo. Muito bem, galera, e aí? Craques agora na medula espinhal e alguns de seus processos. Se você gostou, não esqueça de dar aquele famoso joinha para fortalecer o canal. E também não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para sempre receber as atualizações do nosso querido canal Neurogênese. E também convidamos vocês a conhecerem as nossas redes sociais, principalmente a nossa página no Facebook. Muito obrigado pela sua presença e até a próxima! Aquele chefe profissional. O que aconteceu foi que pode ser dividido no encéfalo, que esses aí vocês... Espinhal ou espinal? Espinhal ou espinal? Chefe profissional. O que aconteceu foi um equívoco, né? E galera, a medula espinhal não apresenta um formato